Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dotcast. Aqui comigo, o Charles, dividindo mais uma vez a mesa para conduzir esse bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Laís. Bom, a ideia é que hoje a gente bata um papo sobre inovação, tendo como base estrutura ou cultura. E para isso, nós trouxemos uma convidada que é especialista em gestão ágil, que enfrenta alguns desafios ao apoiar principalmente empresas de tecnologia. Seja bem-vinda, Ana. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui de você, mas eu já te devolvo essa pergunta, assim, para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você. Mas a Ana é especialista em gestão ágil, como eu falei, com foco em empresas de tecnologia, com mais de 6 anos de experiência. Ela ajuda empresas a aumentarem a previsibilidade, reduzir retrabalho e criarem rotinas mais eficientes. Seja bem-vinda. Obrigado, Laís, e obrigado, Charles, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e muito ansiosa também para compartilhar esse conteúdo, que eu gosto muito de falar. E, bom, pessoal, me apresentando um pouquinho, meu nome é Ana, eu já estou nessa carreira há mais de 6 anos, trabalhando aí agilidade, o mundo da gestão. Atualmente eu sou gestora de projetos no Inatel, onde eu atuo numa parceria com uma multinacional chinesa, e também tenho a minha empresa de consultoria, onde eu presto serviço ajudando as empresas a construírem um processo de gestão, Então, quem estiver precisando, só chamar também. Legal, muito bom. Seja bem-vinda. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser enriquecedor. Então, para a gente começar, eu quero muito contextualizar esse tema para o pessoal que está nos assistindo e falar sobre estrutura versus cultura, tendo esses dois termos, como base para a inovação. E aí, a minha primeira pergunta é muito direcionada à sua rotina com transformação de times, enfim, algo que você vive diariamente. E a pergunta é o seguinte: na sua visão, onde começa a inovação de verdade? Com processos mais bem estruturados ou com uma cultura mais aberta à mudança? Bom, vamos lá. Toda inovação, ela demanda uma mentalidade. E a mentalidade, ela vem da cultura. Cultura de você ter liberdade de falar, liberdade de se expressar. E até dessa liberdade é que vem o processo. Por quê? Porque a gente constrói processos para pessoas. E por que para pessoas? Porque ela está vivendo no dia a dia e a gente foca em facilitar uma rotina de alguém, O processo, se ele não estiver agradando ao grupo que está aplicando, ele não faz sentido, Então, assim, a gente precisa pensar naquele grupo de pessoas, naquilo que eles fazem para estar construindo qualquer tipo de processo, automação, E quando a gente escuta as pessoas do nosso time, escuta opiniões, eles podem trazer uma riqueza para a gente que é de detalhes daquilo que eles realmente estão vivendo. Porque quando você está na gestão, você não está no dia a dia operacional. E se você estiver, você está errado. Isso é certeza. Se você está vivendo, Se você é um gestor e está vivendo o operacional, talvez alguma coisa você está deixando de lado. Então, assim, a gestão, ela não vai ter tudo o que está acontecendo, ela não vai ter clareza em tudo que acontece ali dentro da produção. Então, a gente precisa que a produção, inclusive, fale para a gente, E de que forma? Dando pequenos feedbacks sobre as coisas que a gente implementa. Tanto que um processo, ele não pode cair numa empresa do dia para a noite. Porque as pessoas têm que ser parte dessa construção e vir falando se faz sentido, se não faz, se aquilo realmente está ajudando ela, porque pode ser que não esteja também, E muitas vezes eu pego casos assim, inclusive no próprio lugar onde eu trabalho, onde a gente implementa um processo, ele ajuda por um tempo, mas passou 6 meses, aquilo já não faz sentido mais. E está tudo bem. Então, só a cultura ela pode vir a definir que processo vai acontecer, E o processo, ele não pode ser engessado o suficiente para não ter mudança, Então, a gente sempre tem que manter a cabeça aberta e incentivar o time a mudar, Legal. Pegando um gancho no que você falou sobre liberdade, principalmente, a gente sabe que na prática a liberdade tem muito a ver com autonomia. E aí eu já engato aqui a minha segunda pergunta. Como a gente consegue estruturar liberdade, autonomia,
E até que ponto essas regras, esses processos ajudam ou começam a atrapalhar? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com a liberdade, porque liberdade não é libertinagem. Sim. A empresa continua sendo uma empresa, ela tem regras e nós temos um código de conduta, né? Não se fala qualquer coisa dentro do código de conduta da empresa. Então, quando a gente promove uma liberdade, a gente promove de acordo com as regras da empresa. E elas têm que estar claras. Qual que é a missão da empresa? Qual que é o valor, visão? Porque quando a gente fala assim, vamos implementar aqui missão, visão, valores. Às vezes o empresário fala, ai, que preguiça, né? Pô, preguiça de lidar com isso. Mas não é. É isso que vai ditar a regra do game. É isso que vai mudar e que vai fazer com que as pessoas entendam a regra do espaço onde ele está, né? Eu já tive clientes que o funcionário estava indo home office, né? Vai trabalhar de pijama. E a empresa não ligava. E se ela não ligava? Porém, mentalmente, outros funcionários estão sendo influenciados. Aquela pessoa, ela não está separando a vida pessoal dela com o trabalho, porque ela não tem uma rotina de se vestir para o trabalho ou de baixar aquela persona do trabalho. E a gente tem que ter muito cuidado, porque trabalho é trabalho. E libertinagem não faz parte do trabalho. E é isso um dos maiores desafios, e vocês estão vendo o quanto de empresas têm tirado o home office, inclusive, por conta da libertinagem. Porque as pessoas não sabem se comportar. Então, assim, até onde vai a liberdade? Até o ponto que se respeite o que é uma regra da empresa, o que é um bom senso também, né, do que é uma convivência saudável, né? E linkando o processo a isso, o processo, ele é... Porque uma coisa são regras, outra é o processo. Na verdade, o processo ele é como se fosse uma receita de bolo. Porque se você começar um bolo pelo forno, o que vai estar lá dentro? Você não pode colocar primeiro no forno se você não bater a clara, a farinha. Não funciona. Então, você tem um passo a passo a seguir, né? O mesmo funciona com o processo. Então, você tem um passo a passo, que é um código de conduta ali dentro da empresa, que vai levar a todos a seguir o mesmo caminho. E eu costumo falar que assim, o Inatel ele é um grande exemplo de cultura. Porque se vocês ouvirem as histórias, o Inatel ele consegue fazer encontros de ex-alunos anualmente, que é uma coisa absurda, gente. Na última festa, veio um pessoal de 1979 e tocou um rock and roll pra galera. É insano isso, sabe? Quase nenhuma empresa, se vocês pegarem aí, ou universidades, conseguiria juntar um número de pessoas, que eram mais de 1.000 pessoas ali dentro, ex-alunos e que vem assim de 40 anos para trás, né? E eu até brinco sobre isso, porque eu falo que é a maçonaria do Inatel, né? Sim. Eu falei até pro Abad isso. Então é muito engraçado. Quem fez Inatel é muito unido, assim, e a longo prazo. Então A longo prazo. até a gente tem cliente, eu tenho amigos que se formaram aqui no Inatel também, e eles falam do Inatel sempre com muito carinho. Então sempre é aquele apego do Inatel, assim, não, pô, Inatel, Santa Rita. Então é bem legal isso que você pontuou. E assim, as pessoas precisam de um grupo de regras para elas entenderem o que elas estão seguindo e qual é o ambiente que ela faz parte, porque a gente precisa se sentir parte do negócio. E para que a gente se sinta parte, a gente precisa saber como se portar, para a gente entender. Por exemplo, o Charles não convidaria você para estar aqui hoje se você não falasse bem. Faria sentido? Né? Então, ele identificou uma série de características, né, que faria sentido para essa função, né? E é assim que funciona dentro da empresa. A gente escolhe com muito carinho o funcionário que vai estar ali. Pô, a gente gasta tempo pensando num processo seletivo, pensando naquela pessoa. Então, é tudo muito moldado para ela estar ali, né? Não é a Deus dará, né? Às vezes eles até pensam que é, mas né? Eu vou te falar que vindo pra cá a gente conversou. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Quer falar? Pode falar, pode falar. Eu fiz algumas mudanças semana passada na empresa com, assim,
na parte de boarding e foi até embaixo. E o pessoal, tipo, falou, meu Deus, o que que ele tá fazendo? Aí vindo pra cá eu até brinquei, eu falei assim, o pessoal pensa que, tipo, eu olho pra cima e fala assim, muda. Vou mudar. Vou pivotar a empresa do nada e não tem estratégia ligada a isso, Sim. né? Então, tanto que a gente veio pra cá e eu vim conversando, a gente veio falando sobre isso, exatamente. Sim. Tipo, sobre o tanto de estratégia que a gente tem que colocar dentro da operação e inovar. E porque quando você vai falar de inovação, todo mundo só pensa, eu preciso inovar um produto ou serviço. Sim. Todo mundo esquece de inovar o trabalho ali do dia a dia, o Exatamente. processo. E processo é algo que é muito complicado de colocar. Eu converso muito isso com a Laís sobre evangelização, até que eu falo. Eu uso essa palavra. Exatamente isso. Então eu falei assim, não, a gente tem que evangelizar os processos, porque senão não vai dar certo mesmo. Uhum. E é difícil. Você coloca o processo, as pessoas pulam. Eu sou uma das pessoas dentro da empresa que mais enche o saco para processo. Que eu falo, não, se a gente gastou 2 meses escrevendo o processo, por que vai pular? Falei, se todo mundo da área compartilhou o planejamento, estava ali, fez, então não é para mudar o processo do dia para noite, porque achou que é legal. Então, assim, se desenhamos o processo, vamos seguir nele. Então, assim, obviamente depois a gente muda, que é algo que eu falo muito, que é se apaixonar pelo problema e não pela solução. Sim. Que é muito isso que você fala. Então, assim, direto eu tô olhando e falando assim, não, tem que mudar porque ainda não tá legal. E pequenas mudanças, assim, eu até mostro pro pessoal, muitas vezes, as mudanças que eu vou fazer, eu falo, se você mudar isso aqui, ó o tanto de ganho que você vai ter a longo prazo. Exatamente. Aí o pessoal olha e fala, caramba, verdade, dá pra fazer. Então, é bem interessante essa parte, é legal. Pode falar. E sabe uma coisa que talvez eu deixe de dica para você, que funciona muito para mim? Quando eu vou implementar algo novo e que talvez possa dar medo, né, no momento que Era entrar. exatamente essa a minha pergunta. Você tá me respondendo. Era exatamente isso. Eu ia falar pra você, Ana, do ponto de vista da gestão, como dividir essas mudanças com os times? De modo que não cause tanto impacto, assim, reações, meu Deus. Porque tem hora que, dependendo do processo que você for pôr, ele fala, eles estão quebrando? Mas é verdade, é verdade. E a gente veio falando sobre isso também. Exatamente. A gente vai ser demitido? Foi exatamente isso. As pessoas realmente têm medo do processo. E é interessante. O que eu faço e que funciona muito bem é envolvê-los na mudança e falar, pessoal, se não der certo, tá tudo bem, a gente não vai fazer mais. A gente vai voltar uma casinha para trás, a gente vai repensar, vamos ver o que não deu certo e a gente vai fazer isso juntos. Todo mundo vai falar. Uma curiosidade, vamos lá. Você acha que o feedback mal dado gera esse ruído? Porque eu te falo porque assim, eu geralmente eu trato com todo mundo na empresa. Não tenho muita frescura em relação a isso. Todo mundo me liga, todo mundo me chama. A minha porta tá sempre aberta para feedback positivo, negativo. Eu não tenho muito isso, mas eu não gosto de pular muita hierarquia. Então, por exemplo, a Laís tem as pessoas abaixo dela, então quando eu tenho que dar um feedback, eu dou para ela. Perfeito. Então eu dou para ela e ela encarrega de ir para baixo. Muitas vezes eu vejo que o feedback não foi bem dado, porque eu vejo refletindo nas pessoas, que as pessoas começam a ficar diferentes. E eu vejo pelo ritmo de trabalho, assim, eu começo a olhar e falo, tá estranho. Aí às vezes eu vou lá e pontuo, falo assim, pessoal, calma. Isso aqui foi pensando nisso, para trazer um pouco o pessoal de volta. Você acha a mesma coisa? Isso que você está falando faz muito sentido, porque, gente, feedback é um dos maiores desafios. E a gente está vendo uma nova geração de funcionários. E isso está se tornando um pouquinho mais difícil, porque dependendo da forma que você vai falar, você vai ter um problema, né? E dependendo até um problema jurídico. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem. Então, assim, hoje, até um aconselho para vocês, utilizem até a IA ao favor seus nesse ponto. Por quê?
um feedback bem dado, hoje tem técnicas que você segue de feedback, mas é que dá aquela impressão, nossa, parece que eu estou seguindo um roteiro. E às vezes eu só quero ser humana com a pessoa sobre aquilo que está acontecendo. Porque as pessoas não sabem que o feedback não é pessoal. Não é pessoal, né? Eu brinco com os meus funcionários que, assim, às vezes a gente está lidando com um problema ali, mas acabou o horário de trabalho, às vezes a gente vai comer uma porção de batata ali embaixo e falar de outras coisas. Não, mas E tá tudo bem. Nós somos amigos também fora do trabalho, a gente se respeita, a gente se identifica com algumas coisas, com esporte, com coisas, né, com gostos, com hobbies, e somos pessoas normais, né? Você, Charles, trazer a estratégia da empresa para o seu time faz toda a diferença. Porque a Laís, apesar de ser a gestora direto, ela vai dar feedback, inclusive ela também vai te falar, Charles, você está errado. Porque pode acontecer. Sim. Ela está próximo da operação dela. Então, às vezes, ela também vai falar, não é assim, mas eu vou te mostrar como que é. Porque, assim, gente, feedback não é falar para a pessoa, você está fazendo errado ou você está fazendo certo. Sim. Pelo contrário, se você está fazendo certo, pô, Laís, aquela reunião que nós fomos ontem, dia 24, às 7h30 da manhã, em tal lugar, com aquele cliente, você lembra? Achei muito conveniente da tua parte ter falado sobre tal assunto. Uhum. Aquele ponto que você falou foi muito legal, eu não tinha pensado, foi interessante, acabou me trazendo coisas ali e foi fundamental para a gente fechar aquele negócio. Isso é um feedback. Sim. Você fala exatamente o que a pessoa fez, né, acertou. E o erro também é importante ele vir assim. O que causou de impacto o erro daquela pessoa? Porque se ela não entender o que ela fez exatamente de errado, ela vai começar assim. Então eu faço tudo de errado nessa empresa. É exatamente isso que acontece. Eu faço tudo errado. E é legal porque eu gosto muito de dar feedback, mas eu não faço aquele feedback, senta aqui, one on one, pá, vamos lá, Sim. bonitinho. Geralmente eu pego, eu olho, eu chego perto, eu falo, ó, isso aqui, pô, sensacional, nunca tinha pensado exatamente como você está falando. Inclusive, há umas 2 semanas atrás, eu estava num cliente de uma outra empresa que eu tenho, que o cara teve uma sacada, assim, sensacional. É. Aí ele falou, eu até olhei pra ele, eu falei, caramba, eu falei... Aí fechou o negócio e tal, aí a hora que a gente saiu, eu falei exatamente isso pra ele. Falei, cara, nunca pensei nisso. Falei, sensacional. Tanto que eu até espalhei o que ele fez, assim. Eu falei, falei pra todo mundo, ó, faz a mesma coisa que o Brits fez isso aqui. Funcionou muito bem. É. Aí já espalhou pra todo mundo. E no negativo, foi uma vez a gente fez um team builder aqui, em Santa Rita. E a gente tem um volume muito grande de operacional, né? A gente faz muita ativação e tudo mais. E dias pra gente conta muito no processo, assim. Sim. E é extremamente complicado tirar esses dias no processo. Então, eu vivo tentando ajustar. E fico ajustando sempre. A gente estava no Team Builder, eu deixei o pessoal que faz um processo, que é um processo que demandava muito tempo, eu deixei eles falarem tudo e fui anotando. Fui anotando. A hora que eles acabaram, eu virei para eles e falei assim, ó, quantos dias vocês acham que vocês estão fazendo o processo? 5. Eu falei, 19. Eles, como assim? Falei, sim, aqui ó, nesse. Não, mas a gente tem que fazer em 5. Eu pensei que a gente fazia em 5. Eu falei, então, não. Entendeu? Falei, aí que tá o problema. Então tem que ajustar aqui, tem que ajustar aqui, tem que ajustar Isso. aqui, tem que ajustar aqui. E vamos fazer assim. Tipo, vou ajudar vocês também a fazer. Porque eu também não gosto de dar feedbacks pra, tá errado, tá? E aí? Primeiro você ouviu, né? Até chegar junto com eles a uma Exato. conclusão. Sim. Porque aí você nem precisa falar. Não. Porque o cara já entendeu. Ele entendeu. Né? Ele O falou, que pô, tá o erro. realmente, eu tenho que ajustar. É. E ajustou, foi bem legal. Tipo, essa equipe eu tive um ganho, assim, exponencial. Eu falei, Por caramba. conta de um feedback. Um feedback. Né? Então, a gente não pode desmerecer o poder do feedback. E, assim, uma coisa que eu sei que muitas vezes na agilidade, nesses negócios de metodologia, o pessoal vai falar, não, feedback você dá 2 vezes por ano, você vai dar em julho, depois você vai dar em dezembro.
E normalmente eles colocam as datas. Tem um script ali. Tem um script. Eu não gosto muito do script. E explico por quê. O problema aconteceu naquele momento. Como é que você vai esperar julho ou dezembro para falar sobre aquilo? Você vai anotar lá no caderninho. Em agosto de 2021. Gente, não dá. Sim. Se você não apontar naquele momento para corrigir, você vai ter um delay de comunicação ali imenso. E muitas vezes, assim, principalmente quando o funcionário está com baixa performance, com algum problema, você vai esperar 4 meses, você vai estar irritado. Lá no final, você já não vai estar aguentando. O que você mais vai querer vai ser demitir a pessoa, porque você já está irritado demais com aquela situação. Então, não é correto você esperar. Você já tá rezando pra ela fazer outra coisa errada pra você mandar embora, na realidade. Você já tá nessa. Só que você não deu a oportunidade para ela mudar. A isso. partir do momento que você não falou, né? Porque eu faço muito one-on-one. One-on-one, eu faço 20 minutos com cada pessoa, porque infelizmente com um time grande não dá para fazer. E aí você delega para a gestão realmente que está abaixo, mas eu deixo eles falarem sobre o que eles quiserem. Não é para dar o feedback, a não ser que a pessoa peça por algum motivo, tá? Mas eu deixo elas falarem do que elas quiserem, porque no dia de hoje a gente está tendo muito funcionário com ansiedade, funcionário com crise do pânico, né? E a gente está lidando com tudo isso no ambiente empresarial, né? E assim, eu até falo para eles hoje, a gente tem equipes de psicólogo que pode ajudar e tudo mais, então eu não posso entrar em alguns assuntos, mas se eu tenho a ferramenta para falar, querido, vamos marcar um psicólogo para você, eu preciso disponibilizar para ele, né? Então, normalmente, o pessoal traz muita coisa de casa pra gente também, sabe? Problema familiar, relacionamento tóxico, né? Então, a gente que tá na gestão, a gente tem acesso a muita coisa que, às vezes, a gente não tá nem preparado para ouvir, né? Dos problemas. E eu falo muito sobre isso, porque dependendo da posição que você tá na empresa, você lida com o emocional de muita gente, dependendo do que você vai fazer. Então eu converso muito isso com alguns líderes, que eu falo assim, não é sobre você só, é sobre um todo. Porque o que você vai fazer aqui desencadeia num monte de ações em outras pessoas que têm vida fora daqui. Então assim, tem que pensar muito bem no que vai fazer. Justamente para você não sair atropelando tudo, né? Sim. Então, e é uma curiosidade que eu ia te perguntar. Você recebe muito pedido de feedback? Esse pessoal mais novo, o que eu recebo pedido, eu quero um feedback teu. Assim, vem em mim para pedir. Eu falo, caramba. Às vezes até eu acho que eu tô errado de não estar aplicando mais feedback. Isso que eu acho que eu aplico muito até. E eles pedem por carência afetiva. É isso, eu ia falar, muito por uma necessidade de aprovação, né? De eles estar ali o tempo inteiro, não, tá certo, você tá fazendo, é isso. E assim, é natural que você, muitas vezes, não esteja vendo o trabalho de todo mundo, porque é impossível controlar. E eu brinco que a gestão, ela é um caminho muito solitário. Porque é sempre a gente dando, né? Então você tá sempre doando, mas a gente não recebe muito. E às vezes quando recebe, não é positivo. Quase nunca. Quase nunca. A Laís fica, é bom ser chefe, né? Eu falo assim, você que sabe. Se você quiser ficar aqui, ó, eu tenho um monte de chefe. Não tenho... E é o mesmo, ela que tá abaixo de você. Normalmente, assim, por mais que você dê feedback, fala, pô, isso tá legal, a maioria da gestão não vai receber esse feedback tão positivo. Ela vai receber o push. Sim. Né? Tipo, pô, isso aqui saiu muito do roteiro, isso aqui não tá legal. Aí vem. E é assim, você que tem que filtrar isso, porque senão você desmotiva o seu time. Sim, é verdade. Né? É verdade. Mas eu trago... Tem alguns departamentos da empresa que eu trago às vezes pro front. Eu brinco até. Então, uma semana passada eu trouxe uma equipe específica de viabilidade nossa para frente de um cliente, para eles verem o que acontece quando eles erram. Porque eu já tinha dado vários feedbacks e eles estavam meio assim, desculpa, tal, não vou errar. Eu falei assim, cara, tem que tomar cuidado. Aí nessa eu falei assim, vou trazer. Aí eu peguei, o cliente marcou reunião comigo, aí me escalou, né? Aí eu peguei, eu falei, coloca mais essas 3 pessoas juntas.
E eu já tava na cabeça o que eu ia fazer, então assim, não foi nada exorbitante, mas só para eles sentirem o impacto. Aí eu trouxe, eles participaram da reunião, acabou a reunião, eles me ligaram. Eles falaram, meu Deus do céu, É, é isso que acontece? Eu falei, é isso é que isso. acontece. Eu É. falei, mas tinha solução, mas eu falei, quando não tem? É. Só que eles não sabem que a gente protege Sim. da Exato. É o maioria que eu das falo, coisas. é o que eu falava para eles, que eu protejo, né? Eu falo, não É. vou deixar a Porque mesma pancada que eu desmotiva. vou receber, eu não vou deixar para receber lá É. embaixo, porque dependendo a pessoa, desmotive muito. É, Para de eles não trabalhar. estão preparados para lidar. Sim. Não ainda. Talvez futuramente eles até se tornem um gestor. Mas muitas vezes ele está focado em outras atividades, ele não está acostumado a levar pancada ou a ver. Às vezes eu tenho cliente que briga entre eles mesmo e a gente assiste, sabe? Sim. Isso também causa um impacto. Sim, o pessoal fala, que empresa de maluco, né? Fala, meu Deus. Pode acontecer. Bom, legal. Eu quero muito direcionar o nosso bate-papo para falar sobre agilidade, que eu sei que é o que você fala bastante, que inclusive você mencionou agora há pouco. E Uhum. aí, eu quero que a gente traga esse tema do ponto de vista da empresa, assim, né? A gente sabe também que esse é um tema que está muito em alta, que todo mundo fala sobre agilidade e tal, mas é inegável que quando a gente consegue aplicar isso de forma profunda, traz muitos benefícios para as empresas. Uhum. E aí a minha pergunta é, o que você acha que as empresas ainda estão fazendo de errado, assim, enfim, quando o assunto é agilidade? O que dá para mudar, que você vê acontecendo muito, que, pô, tá dando murro em ponta de faca, sabe? Laís, essa pergunta é muito óbvia, porque as empresas, elas estão tentando se encaixar em metodologia. Isso está errado. Porque, gente, a metodologia, ela é um guia. Ela não é para você pegar ela e falar, não, vamos seguir exatamente isso daqui. Até porque, por exemplo, você pegar Scrum, ele não tá te falando assim, olha, esse aqui vai valer para uma empresa que tem 5 projetos, todos têm que ser semelhantes. Ela não está te dando exatamente em qual situação se encaixa. E ela se encaixa em muita coisa. Porém, na prática, você vai encontrar desafios que não vai estar no livro do Scrum. Sim. Por quê? Porque não é assim. Ela é para ser um guia de ideias, inovações, coisas criativas que foram testadas e que deu um bom resultado. E aí, você vai implementar pequenas mudanças na rotina do time, processos, reuniões, cerimônias. Você vai implementando algumas coisas e vai primeiro vendo se aquilo dá resultado. Mas os times estão desesperados para ter um Kanban, para ter uma sprint a se seguir. Uhum. E às vezes eles não precisam disso. Sim. Existe um framework, falando um pouquinho técnico agora, que chama Kinevin. Eu sou apaixonada nele, porque utilizando esse framework, você consegue identificar exatamente que tipo de metodologia tem um fit melhor com o teu negócio, com o tipo de produto que você vende, com o tipo de negócio que você está trabalhando. Porque assim, mas eu vendo serviço, serve para a mesma coisa? Dependendo, serve. Entende? Existe um contexto muito maior de análise que vai fazer a gente tomar decisão sobre um método, ou até de não tomar, porque às vezes é tão simples que não precisa de um método todo, né? Então a gente brinca, por que eu vou colocar um Scrum num salão de cabeleireiro? Mas talvez um Kanban seria muito útil. Uhum. Com os agendamentos, Sim. um calendário só resolveria? Não sei, mas uma gestãozinha ali de clientes. Essa cliente tem o costume de cortar cabelo a cada 3 meses. Ela faltou, faz 6 que ela não faz. O que aconteceu? Por que ela sumiu? Né? Tem coisas que são simples e que já daria para pôr. E ninguém aplica. E ninguém aplica, né? Eu lembro que meu pai me ensinou muito isso. Meu pai tinha restaurante, né? Ele mexia com comércio. E o meu pai tinha um padrão de clientes, muitas vezes idosos. E qualquer idoso, gente, fica doente, tem problemas e não pode sair. E meu pai ficava de olho. Se eu não aparecesse ali por mais de 2 dias, ele já ligava. Quer que eu mando para você? Eu vou aí te visitar. Meu pai ia visitar. Levava pudim para os clientes. Ele tinha cliente que amava o pudim, era a especialidade da casa. Ele já sabia. E se a pessoa não ia, ela ligava, aconteceu alguma coisa, você tá bem?
Carlinhos, machuquei, eu não tô podendo sair de casa, então eu vou aí, o que você quer que eu levo? Né? Então, meu pai me ensinou muito sobre isso, sobre como você cuidar das pessoas, porque, poxa, ela tá te dando o tempo dela, ela tá comprando de você e parece ser fácil, mas normalmente a gente trabalha com projetos que é de alto poder aquisitivo. Gente, é muito difícil tomar a decisão de comprar da gente. É muito difícil. Sim. E aí você não valoriza, não dá valor à amizade da pessoa, né? Como se ela não fosse importante. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o método, às vezes, afasta a gente da humanidade. É verdade. Entende? Então, assim, o método, ele precisa ter fit com a empresa, com aquilo também que são os valores da empresa. Porque se eu valorizo cuidar das pessoas e o meu time está seguindo um método que tem zero atenção com as pessoas, aquilo não vai fazer sentido. Ele não vai estar passando o valor que eu acredito, né? Porque o que diferencia a gente de uma IA? Que a gente fala, isso é insubstituível. É o nosso feeling, é o nosso carinho, é a nossa empatia, né? É nisso que nós temos um poder que é insubstituível, né? Então, é aí onde a gente se destaca, né? Legal. Então, o que erra é metodologia. Você não tem que mudar para caber numa metodologia. Ela que tem que se adaptar para caber em você. Perfeito. Isso é real. Às vezes acontece algumas coisas que a gente até brinca lá internamente, fala, nossa, era só colocar pra direita. Não precisava ir pra frente, virar, não sei o que, voltar, blá, blá, e vai chegar ali. Às vezes é simples e muita gente tem medo do simples, né? Tem. Fala assim, não, é só fazer aquilo ali. Mas só? Será? Não. Tem que fazer alguma coisa aqui no meio. Tem algo que eu não tô vendo. Pra gente fechar esse bloco de agilidade, a minha pergunta tem muito a ver com a sua resposta, tá? Eu sou uma empresa que eu quero aplicar esses princípios, ágeis dentro da operação e ali no dia a dia da empresa. Quais são os sinais de que eu tô no caminho certo, que eu tô indo bem, assim? Laís, normalmente a empresa ela vai atrás de um método porque ela quer crescer, tá? Porque ela quer crescer e quer que o processo se torne um pouquinho mais independente, as pessoas se tornem independentes e para que ela possa cuidar da estratégia. Então, normalmente, se você ainda não tem um método, é porque você está começando a crescer e se sentindo falta, né, de ter uma padronização. Então, esse chefe, esse líder, ele está começando a sair do operacional. Ali, a primeira coisa a se fazer é um Kynevin, é fazer uma análise de que tipo de metodologia que ele vai aplicar naquele momento, baseado na quantidade de pessoas, baseado nos recursos disponíveis que ele tem. E isso, eu nem digo que ele precisa comprar um software, porque no Excel você monta um bom Kanban, no Excel você faz um bom trabalho, porque assim, empresas nascentes, principalmente, que está com outros desafios, eu nem recomendaria ter uma assinatura de um Notion, por exemplo, que vai pagar 12, 10 dólares por usuário por mês, porque você está onerando um caixa que tem outras estratégias esperando. Então, dá para fazer muitas vezes de forma simples e inclusive automatizada, porque tem muita coisa gratuita disponível hoje no mercado, né? Então, eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com o recurso que o meu cliente pode aplicar. Porque não faz sentido eu ser congelada também e falar, não, eu só trabalho com Notion. Ou com alguma ferramenta, né? Então, assim, documentação é o ponto 2, né? Tem que ter uma documentação do trabalho, pode ser até a receitinha de bolo mesmo, né? Fluxograma de operação, de serviços que tem a ser feito. Dessa forma, você treina a equipe de forma fácil. Porque se você quer crescer, você provavelmente vai ter contratação. Como que essa pessoa já vai chegar e ser integrada ali na tua empresa, né? Então, a cultura da empresa, os valores da empresa tem que ser a primeira coisa que ela já vai chegar, ela já vai ler, ela já vai aprender. O que é importante para nós? Porque hoje eu brinco que, assim, tudo que a gente quer é bater no peito e falar, pô, eu gosto de representar essa marca, né? Eu gosto de ser parte dessa empresa, dessa marca. Eu brinco que lá no Inatel mesmo, assim, você tem um exemplo, né, de gestão no Inatel.
Porque, assim, desde o diretor do Inatel, ele te recebe, sabe? Ele é gente boa. Ele vai tomar uma cervejinha com você numa festa, sabe? Eles dão exemplo pra gente de ser boas pessoas. Uhum. E não é nem só de ensinar tecnicamente, sabe? De ser um guia mesmo, sabe? Sim. Então, e assim, eles ajudam a gente a identificar gargalos. A gente tem liberdade de falar, eu tô com um problema aqui. Uhum. Eu preciso que você me ajude a identificar o que eu não tô vendo. Às vezes a gente precisa disso também, Sim. né? Sabe que eu acho muito legal essa cultura. Eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive. E é algo que a gente também tenta construir como Dot a Dot. Porque você ganha não só profissionalmente, como pessoalmente também. Você sente que você está crescendo profissionalmente, mas também pessoalmente. Isso te dá um gás extra. E assim, você falou muito sobre dividir com o time os processos, enfim, mas eu também acho muito importante a gente dividir. Você até mencionou isso, tá? Para onde a empresa está indo, porque isso Os também te dá um resultados, senso de propósito, né? É. De, cara, eu não tô aqui só para ganhar um dinheiro, enfim, isso eu posso ganhar em qualquer lugar, mas de entender para onde a empresa está indo, entender que eu também posso contribuir para isso, né? Para que isso aconteça. E crescer junto. Isso, exatamente. Né? E todo O mundo objetivo. ganha, todo mundo fica feliz e realizado. Eu quero muito direcionar o nosso bate-papo para o futuro. E assim como você falou no início que os processos pode ser que caiba hoje, daqui 6 meses não caiba mais e a gente precisa mudar. E isso é uma verdade absoluta, porque o cenário muda o tempo todo. E aí, baseado nisso, eu queria que você dividisse com a gente o que você vê como tendência importante para a gestão de times e inovação nos próximos anos. Bom, para os próximos anos, uma coisa... Não vou nem falar para os próximos anos, porque ele já chegou. Gente, a inteligência artificial tá aí, tá todo mundo até de saco cheio de ouvir falar no assunto. Mas saiu até uma pesquisa do G4 Educação esses dias, que eu fiquei em choque, que assim, 90% das pessoas não usam. Sabe? Nem conhecem direito. Então, sabe, tem muito potencial ainda para ser explorado, né? Muitas empresas, acho que de 900 empresas que eles entrevistaram, 40%, 40 e poucos por cento ainda estão provisionando usar. Estão pensando em usar. E 15% nem pensa, nem sabe se vai ser útil isso mesmo, né? E o resto já é um usuário, já está implementando ali no dia a dia. A próxima tendência é a automação, né? Porque os funcionários, eles vão ser mais produtivos sabendo utilizar a inteligência artificial, sabendo automatizar coisas, porque a ideia não é a gente ter mais aquela secretária, vocês lembram da secretária? Sim. Que cuidava da sua agenda, que ligava nos lugares para você, né? Que cuidava ali da sua rotina. Não, hoje a gente tem agentes de IA que já cuidam disso, que já agenda para você, é muito mais rápido até do que se você tivesse que pedir para alguém fazer. Exato. É muito mais rápido, né? E nós vamos nos tornar cada vez mais produtivos, o que vai fazer com que o mercado abaixe um pouco o preço, né? Teremos consequências disso. Exato. Porém, a gente vai trabalhar com times menores, né? Vamos trabalhar com times menores e mais estratégicos. Então, assim, hoje eu tenho incentivado muito os meus funcionários a focar nessas inovações, porque o mercado futuro não é... Ninguém está provisionando demissões, não. Vai ter muito mais solução, só que a gente vai trabalhar com times enxutos que produzem muito, entende? Porque vai ser pessoas estratégicas para tocar aquelas coisas que vêm de inteligência artificial, que vêm de processo automatizado, porque a tendência é que muita coisa do dia a dia não seja feita por nós mais. A gente não vai perder tanto tempo escrevendo e-mail, por exemplo, né? A gente vai perder tempo em reunião com pessoas, trazendo estratégia. Isso porque uma IA vai estar lá também ouvindo para transcrever depois. É verdade. Que já faz, né? Agora que já. faz. Já e-mail já responde realidade. também. O Google já tem uma aplicação que faz isso. Já responde e-mail. Ele já sabe, você escreve, coloca. Tem uma até que você coloca uma palavra, ele já, já coloca tudo, você fala, caramba. E tem outros que também escreve, é legal. A gente usa bastante, a gente tem uma área na empresa só para isso. E eu falo para todo mundo, eu falo, gente, automatização é o que a gente mais faz dentro, assim, de casa, muita coisa automatizada, a gente faz até para cliente. Sim.
A gente faz muito para cliente até. E IA eu falo, pessoal, cara, a gente usa já e eu falo muito, falo, pessoal, traz que a gente implanta. Então, assim, é justamente para a gente ser mais produtivo. Pra gente chegar, a gente já tá implantando outras coisas dentro do CRM também, para IA, então de puxar cliente, trazer tudo que o cara tem e dentro da base, que também já é um ganho enorme, tanto pro financeiro quanto comercial, pro marketing, como um todo. E a gente sempre pensa nisso, em trazer mais coisas, deixar todo mundo que está interno mais produtivo. Pensar em outras coisas, não no operacional propriamente dito. E a gente toma decisão baseada em métrica. Exato. Sim, né? É verdade. Tudo é dados. Eu só tomo decisão em dados. O pessoal até dados. fica... Eu falo, cara, 24 horas eu vejo isso. Então, assim, pra mim é isso. Legal. Infelizmente, o nosso bate-papo tá chegando ao fim. E pra gente fechar, eu quero fazer uma pergunta assim, muito direta, que volta a gente pro tema central desse episódio, que é o seguinte: na sua visão, o que precisa vir primeiro para a inovação acontecer de verdade? Uma estrutura que permita, ou uma cultura que impulsione, ou, já sabendo a sua resposta, uma junção dos dois? Que não pode ser essa resposta, a junção das duas. Essa está eliminada do cardápio. Não, eu acho que assim, a estrutura vem antes, porque eu acho que a estrutura, nesse caso, seria... Vamos imaginar uma empresa. Você acabou de constituir o teu negócio, você está ali com uma ideia na cabeça ainda, vai procurar um contador, você vai abrir seu CNPJ ali. Nesse momento, você já está desenhando o que vai ser a empresa, antes da primeira contratação. Quando entra um funcionário, você já começa a ter desafios que você vai moldando o que ela vai ser até quando chegar a ter 10 funcionários. Sim. E normalmente a cultura, ela até deveria vir primeiro, mas não vem, não é a realidade. Por quê? Porque primeiro você vai pensar em como que você vai pagar as contas. É verdade. Você vai pensar ali como que eu vou fazer o negócio funcionar para gerar renda e contratar mais pessoas e crescer. E a prioridade é alimentar as cabeças que estão ali, né? Então, assim, a estrutura, a regra, a política da empresa, a pessoa já entra ali muitas vezes pensando: quando eu vou ser promovida? E você já, às vezes, já tem que ter uma resposta para isso. Se você já tem uma política de cargos, se você tem algum padrão ali de evolução para aquela pessoa. Sim. Então, hoje, as pessoas não querem ser parte de algo que elas não acreditam. É verdade. Elas têm que acreditar, né? Elas têm que comprar a tua ideia e falar: pô, eu acredito no teu negócio. Eu quero ser parte disso, né? E aí vem a cultura, porque as pessoas entram porque elas engajam naquilo que você está vendendo, naquilo que você está se propondo, e elas começam a ser o espelho do chefe, né? Tanto que às vezes quando a gente entende que existe uma pessoa que está destoando muito ali daquilo que é o espelho, entende? Ela não se adapta. Sim. Muitas vezes, às vezes, ela até pede para sair. E eu brinco que isso no Inatel acontece de verdade, viu? O Inatel, ele tem um padrão tão engraçado que às vezes a gente identifica, gente, ele tá tão fora do padrão Inatel que ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Na Dot a Dot eu resolvi isso muito engraçado. Aí eu falo que eu sou o inimigo do RH, né? É verdade. E, pô, Flavinha, nossa RH, sensacional. Beijo, viu, Flavinha? Fica brava, não. Eu fiz cada departamento tem o seu budget próprio e o head que faz a contratação. Não passa por mim, não passa por ninguém. Então, vai direto. Então, eu nem sei quem entra. Depois eles fazem um dia lá para me conhecer, aí a gente entra e eu acabo conhecendo. Mas eu não sei quem é, de onde veio, onde trabalhou, o que aconteceu. Mas o time, ele é tão focado no que faz... E tem já o jeito, e tem muito isso da cultura da Dot a Dot, o espelho tá lá, que quando entra alguém que não dá o fit, ou sai, ou tiram. E rápido. Fala assim, ó, esse aí não dá não. Não vai ter fit. Não dá. E a pessoa fica meio deslocada, que a pessoa fica, mas vocês são assim? Ela não engaja, ela não se identifica, ela não consegue ter uma conversa. Não.
A gente não tá- consegue ir É num verdade. café. se Eu você- abri uma vaga recentemente e aí eu até chamei a Gabi, que é a minha assistente, pra fazer algumas entrevistas comigo. E aí tinha algumas candidatas que ela falava assim, pô, essa aqui parece legal, tem um currículo legal. Eu falei, mas Gabi, ela não tem nada a ver com a gente. Não vai funcionar. Aham. No dia a dia não vai funcionar. A gente não vai dar fit em nada. Ela é boa e tal, mas a gente precisa de alguém tecnicamente bom e que faça sentido com a cultura da empresa e com assim, a dinâmica aqui do nosso departamento. É. Porque não vai funcionar. E muita gente vai questionar, mas como é que você sabe que não vai funcionar e não sei o que? Gente, rede social tá pra isso. Isso, é verdade. Você vê É no verdade. Instagram, você fala, pô, essa pessoa... Eu brinco que todo mundo acha que eu tenho cara de enjoada. Até me conhecer, entendeu? Aí vê que não tem nada a ver e tal. Mas eu falo, é até bom eu ter cara de enjoada. Porque o que eu vou fazer? Eu não vou poder tirar minha cara. É. Né? Não vai ter É o que isso. fazer nesse ponto. E aí eu dou a oportunidade pra pessoa me conhecer e ver que não, que tá tudo bem, Sim. que, poxa, não tem nada a ver. Então, assim, faz parte, né, a gente achar e a gente tentar também, né? Porque tem pessoas que também são muito boas que a gente fala, vale a pena a gente É tentar. verdade. Porque É verdade. as pessoas também podem mudar, né? Ela Uhum. pode gostar tanto daquilo que ela até se propõe a mudar pra encaixar, É verdade. né? Eu falo até sobre isso, que se você acredita no potencial da empresa, da pessoa, luta por ela. Então, assim, não abandona. Então, tenta trazer. É. A gente tem pessoas lá na empresa, a gente conversando aqui, você vai começar a saber as pessoas. Tá. Aí você vai falar assim, pô, é verdade. É. A gente tinha pessoas que não era zero enquadramento na cultura, porque assim, eu sou um CEO totalmente diferente dos convencionais, então assim, eu tô com a operação o dia inteiro, saio para almoçar com todo mundo, eu não tenho uma barreira entre mim e os colaboradores, qualquer um que seja. Então assim, tem livre acesso. E muita gente que entra com uma bagagem até maior, assim, de empresas grandes, que eu também já trabalhei, entra e fica assim, tá estranho esse Eu negócio. demorei um pouco pra me acostumar. Aham. Então a pessoa fica assim, não é normal. Aí, e a gente tem um processo tão bem desenhado que pra gente é normal e pra gente a gente deixa as pessoas, a gente dá muita liberdade lá verdade. para as pessoas. Porque eu falo muito que eu prefiro que me peça desculpa do que me pedir perdão. Uhum. Então, a gente deixa. Pode fazer. Os processos estão bem montados, só seguir. Se quiser algo diferente, também pode fazer. Você tem total autonomia para fazer. Mas dentro da cultura da empresa que a gente tá espelhando aqui para cliente, que é o ponto focal. Então, é muito doido. A pessoa fica muito fora, assim, fala, meu Deus do céu. E eu vou aproveitar também, Charles, para te preparar para um momento que você vai vivenciar também. E que é muito bom. Que é o seguinte, com a tua forma de lidar, você vai fazer as pessoas crescerem até que elas sejam grandes demais para estar com você, Exato. né? E isso realmente acontece. E já estou super preparado para isso. E eu acho... A gente se prepara para perder porque precisamos perder, sabe? E eu acho, assim, sensacional. Eu brinco que eu fico mais feliz com o crescimento dos meus colaboradores até com o meu próprio. Então, eu gosto muito disso. Eu sempre fiquei muito feliz. Assim, eu tenho mais de 15 anos de gestão. Então, todos os lugares que eu passei, eu fiquei sempre muito feliz da pessoa... De eu ver uma pessoa comprando carro, de eu ver uma pessoa comprando uma casa, um apartamento, ou indo viajar, ou chegar e falar para mim, pô, chefe, consegui fazer aquela viagem que eu sempre quis. Compartilhar a experiência, Compartilha a experiência. conquista, né, gente? Então, isso para mim é muito prazeroso. E eu fico muito feliz. Tipo, se um dia qualquer... É difícil, viu? Porque o pessoal gosta muito de trabalhar na empresa, né? Porque eu sou chefe, né? Mas eu gosto, assim, de deixar a pessoa confortável. Tanto que eu já falei várias vezes. Teve uma que saiu até recente que ela me ligou pra falar assim, eu não queria sair. Não, mas é que lá tem... Eu falei, cara, vai. E é uma empresa parceira nossa, é cliente nossa, tá, inclusive. Aí eu falei, e se quiser, eu falo bem de você ainda. Que não tem problema. Sim. Então, assim, pra mim,
Aí tô super tranquilo com isso. E é legal porque isso é o que vai levar o nome da Dot a Dot. Sabe por quê? Assim, hoje mesmo, nesses 2 dias que eu tô aqui em Santa Rita, teve 2 ex-funcionários meus que me procurou. Os meus ex-funcionários me procuram. E eu brinco que isso é um sinônimo de sucesso. Sim. Porque até hoje eles me buscam para compartilhar. Eles não têm medo de trazer uma ideia nova para mim. E eles me buscam para ajudar eles no outro trabalho, para dar uma opinião, me perguntar o que você acha disso aqui. Isso é o sinônimo, porque a gente fala, poxa, é tanta amizade, é tanto carinho que é demais até para a empresa. Porque é extra, é muito além, né? E isso vai levar muito o nome da Dot a Dot. Sim. Porque as pessoas sentem orgulho de estar lá. Sim. E por você incentivá-las, né? Então, hoje eu perco já pessoas, mas porque elas estão ficando grandes demais para estar comigo. E eu fico muito feliz também por elas. Isso é muito bom. Eu vou te preparar daí pro outro. Aham. Elas vão voltar. Se Deus quiser, para uma oportunidade boa, Eu todas te falo serão porque bem-vindas. recentemente um voltou a trabalhar comigo, que é o João. Legal. O João trabalhou comigo e é muito isso, muitos anos atrás. Aí ele foi para ele queria ir para um banco. Queria porque queria ir para um banco. Aí eu brinquei até com ele, falei assim, João, vai. Você quer ir para o banco? Vai. Mas vai acontecer isso. Aí eu falei, mas vai, cara, você quer ir, é seu sonho trabalhar no banco, vai embora. Ele foi, ficou acho que uns 3, 4 anos no banco, mais ou menos. Ele começou com a gente tem umas 3 semanas, de novo. Ele pediu demissão no banco, aí ele me ligou. Eu acho que ninguém sabe da história, né? Ele me ligou pra falar, cara, pedi demissão do banco. Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Ele falou, não. Aconteceu Tudo o que você falou aconteceu. Eu falei assim, eu falei. Aí ele, eu quero trabalhar com você. Pô, eu acompanho, não sei o que, eu quero trabalhar com você. Eu falei assim, cara, pô, legal, pode vir trabalhar, mas assim, tem uma vaga num setor que você se encaixa, mas não vai ser comigo, que você vai ter que resolver isso. Falei, me dá seu currículo, eu vou dar pro departamento que você faz parte, o departamento, aí surgiu uma vaga, eu falei, o departamento... Olha só, ele encontrou a oportunidade na cara dele. Aí eu falei, eu vou dar seu currículo pro pessoal, o pessoal vai fazer entrevista com você, se o pessoal achar que você se encaixa, bem-vindo ao time. Aí ele foi, o pessoal pegou, pô, gostamos pra caramba do João. Legal. A gente vai contratar ele. Eu falei, legal, vambora. E tá lá com a gente agora, tá super feliz também. A cara da empresa. Mas é por isso que a gente tem que sair também com cara limpa e com credibilidade pra voltar. É verdade, As pessoas não pensam nisso. É verdade. Eu falei isso pra ele até. Quando ele queria sair, ele, não sei o que, mandar embora. Eu falei, cara, você quer sair? Sai. Eu falei, sai. Sai porque você tá saindo com a porta aberta. Não sai dos lugares com as portas fechadas. Querer te demitir, essas coisas. Eu falei assim, não tem necessidade. Que sai um dia você volta, por exemplo. Voltou. E agora eu te falei. Geralmente o pessoal sai, vê como é lá fora e volta. Imagina se ele ficasse bravinho que você falou pra ele, né? Entendeu? Né? É legal. Muita oportunidade boa, né, gente? Ana, muito, muito, muito bom o nosso bate-papo. Foi maravilhoso, de verdade, um dos que eu mais gostei de fazer, inclusive. Eu espero que tenha sido ótimo pra você também. Com certeza. As portas estão sempre abertas pra gente gravar mais um monte. Eu sei que você tem muita bagagem pra dividir com a gente. Eu acredito que o Charles vai fazer das minhas palavras as dele também. E é isso, muito obrigada por participar com a gente, por dividir toda a sua experiência com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para o pessoal de casa também. E eu gostaria que você dividisse aí com o pessoal suas redes sociais, como eles te encontram, para te acompanhar também. Bom, pessoal, eu vou deixar não só as minhas redes, mas vou deixar também um extra caso vocês queiram conhecer mais sobre agilidade, conhecer mais sobre inteligência artificial até na gestão. O meu Instagram pessoal é @AnaSaviniC, né? E tem o da minha empresa também, que é @SaviniConsultoria. Se vocês me mandar uma mensagem lá no meu pessoal com a tag agilidade, né, lá no direct, vocês vão estar recebendo um material, né, de forma automática
que vocês vão conseguir absorver mais conhecimento. Eu até atualizei minha automação lá hoje para vocês. Então tá fresquinha lá, com material legal que possa ajudar vocês no dia a dia ou pelo menos dar um caminho, né, para que vocês possam estar implementando também a agilidade no dia a dia. Perfeito, muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Charles? Só agradecer. Obrigado, Ana, também. Faço as palavras da Laís e as minhas. Eu até, quando a gente teve essa troca no Hacktal, foi algo que eu até falei pra Laís, eu falei assim, pô, traz ela de novo, que eu tenho muita coisa pra trocar com ela. Foi o pedido meu, ela fez sem eu saber até, inclusive. Então, depois que ela me falou, não, vamos gravar de novo com a Ana, eu falei, pô, legal. E é enriquecedor. Essa troca de experiências eu acho bem legal. Então... E assim, estou à disposição também para contribuir, tá? Se vocês, gente, precisar e achar que eu puder contribuir, pode me ligar, tá? Isso, assim, é uma coisa que a gente carrega mesmo para a vida, esse contato, né? Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pela minha amiga Camila ter feito esse contato entre nós, porque é tanta riqueza de contato que a gente fica até bobo, né? A gente conhece pessoas boas todo dia, né? E assim, essa troca, a gente poder conhecer a habilidade um do outro, não tem dinheiro que pague. É verdade. Que bom. Bom, e para você que nos ouviu até agora, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um Dotcast e até o próximo.